Olá pessoal, meu nome é Leandro, sou estudante do curso de Comunicação Organizacional e membro do PET Computando Culturas em Equidade aqui da UTFPR. E eu vou apresentar a aula do mini curso de HTML de como criar listas e como criar links. Começando pelas listas, a gente tem as listas não ordenadas, que são listas de itens marcadas com pequenos círculos pretos, os chamados bullets. Essas listas não ordenadas elas vão começar com a tag sinal de maior UL sinal de menor, e os itens dessa lista começarão com a tag sinal de maior LI sinal de menor. Aqui a gente tem um exemplo de uma lista com a linguagem HTML e como ela fica depois da aplicação dessa linguagem. E aí o segundo tipo de lista são as listas ordenadas, que também são listas de itens marcadas por números. E elas começam com a tag sinal de maior OL sinal de menor, e cada item dessa lista começará com a tag sinal de maior LI sinal de menor. Aqui outro exemplo que a gente tem dessa lista ordenada e como ela fica depois da aplicação da linguagem HTML com os números ali. Uma observação que dentro das duas listas, tanto as ordenadas como as não ordenadas, é possível colocar parágrafos, quebras de linha, imagens, vínculos, outras listas e etc. Agora falando sobre as listas de definição, ela não é uma lista de itens, e sim uma lista de termos e explicações desses termos. Ela começa com a tag sinal de maior DL sinal de menor. Os termos dessa lista eles começam com a tag sinal de maior DT sinal de menor, e cada definição dessa lista começará com a tag sinal de maior DD sinal de menor. Aqui a gente tem um exemplo dessa lista e de como ela fica depois da aplicação, de novo, da linguagem. E aí as listas de definição, dentro dessas definições dessa lista, é possível colocar também parágrafo, quebras de linha, imagens, vínculos e outras listas e etc. E agora começando a falar sobre links, os links eles são vínculos que o HTML usa como um hipervínculo, que é um hiperlink, para vincular com outro documento qualquer da web. E aí para isso a gente tem a tag âncora e o atributo href, que podem apontar para qualquer recurso da web, seja página em HTML, seja imagem, seja arquivo de som, filme, etc. E aí aqui a gente tem a sintaxe para criar uma âncora, que é a seguinte: sinal de maior A, espaço href, igual, abre aspas, URL, fecha aspas, sinal de menor, o texto a ser exibido ali, e o sinal de maior, barra A, sinal de menor. A tag sinal de maior A, sinal de menor, é para que uma âncora seja criada de onde vincular. E o atributo href é usado para onde endereçar o documento. Já as palavras usadas entre a tag de abertura e fechamento da âncora são exibidos como um hipervínculo, que é esse hiperlink que é criado. Aí aqui a gente tem um exemplo de âncora que vincula ao site do nosso PET. Agora a gente vai falar sobre o atributo alvo, que é o atributo que define onde o documento será vinculado e onde ele será aberto. Nesse exemplo abaixo que a gente tem aqui, o documento ele será aberto em uma nova janela do navegador. E a gente tem um exemplo aqui de como fica essa estrutura. E agora falando sobre o atributo nome, ele é usado para criar uma âncora nomeada. E as âncoras nomeadas elas servem para a criação de vínculos que saltam de uma página para uma página específica. E aí a sintaxe dessa âncora nomeada é a seguinte: sinal de menor A, espaço name igual, abre aspas, rótulo, fecha aspas, sinal de menor, o texto a ser exibido, barra A, sinal de maior. E para criar uma âncora nomeada, é possível usar qualquer texto que a pessoa que estiver criando a linguagem for escolher. E aqui a gente tem um exemplo para uma seção de dicas úteis. Ainda no atributo nome, a âncora nomeada ela não é exibida de maneira especial, mas para vincular a uma seção de dicas diretamente, é necessário adicionar o jogo da velha e o nome da âncora no final. E aí ele fica como esse exemplo que está aqui na tela. Para finalizar, a gente tem um exemplo de hipervínculo para seção de dicas úteis dentro do arquivo html_links.asp, que fica dessa forma. Aqui a gente tem a referência de onde foi tirado todo esse conteúdo.
Muito obrigado, nos sigam nas redes sociais e até a próxima!